Você está saindo para o clube domingo de manhã, 8 e pouco, você está saindo de casa correndo, preocupado com atrasar o clube, e a patroa te dá aquela olhada e diz assim, que você não fica em casa, que você não dá mais atenção, está dando problema aí na sua família. Meu amigo, família é coisa séria, e para o clube ir bem, primeiro a sua família tem que estar funcionando bem. E aí? Vamos conversar sobre família? Sou o pastor Erickson, você está no MDA Connection e vem comigo para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. Olá amigos, bem-vindos ao MDA Connection, onde nós conectamos ideias e o clube com outros ministérios da igreja. E hoje eu recebo aqui o pastor Milton, que é o nosso ministerial e também o líder para o Ministério de Família. Bem-vindo, pastor. Obrigado, estamos aí para somar, pastor. Prazer ter o pastor aqui. Vocês não sabem, mas o pastor Milton foi meu quase pastor, porque na verdade ele foi pastor da minha esposa, né? Que na época era minha namorada. Eu ia lá na igreja do pastor Milton, onde ele pastoreava, para namorar com a Karina, que hoje é minha esposa, né? Então foi meu quase pastor. Bons tempos, né? Tá certo, muito bem. Pastor Milton, nós estamos conversando com os líderes um pouquinho a respeito da família do líder. Quais são os projetos que o Ministério da Família tem e que nós, desbravadores, podemos nos envolver e até abençoar as nossas famílias? Então, pastor Erickson, em primeiro lugar, obrigado por essa oportunidade de estar aqui e somar com os desbravadores, os aventureiros, né? Na realidade, a igreja é uma família, né? É uma família de famílias, é um grupo de famílias. Então, tudo que nós pudermos fazer para ajudar as famílias é válido. No nosso caso, como departamento, nós nos preocupamos com a família nas diferentes faixas etárias, desde a primeira infância até a idade chamada idade de ouro, né? A idade assim, mais avançada. A nível de campo aqui, nós temos atuado mais nas igrejas locais, com encontros de casais, onde nós sempre tratamos ali de assuntos relacionados à vida conjugal. Nós trabalhamos também de forma separada com homens e mulheres, né? Eu tenho uma equipe, inclusive de psicólogos, inclusive a Karina às vezes pode me ajudar, tem me ajudado. Nós trabalhamos também com os jovens, né? Esse final de semana mesmo nós vamos estar lá no Oeste, e em algum momento a gente reúne a área jovem ou adolescente ou mesmo juvenis, né? Juntamente com a minha esposa nós trabalhamos, mas o principal foco é estabelecermos assim bases para que a família entenda que nós somos parte de um exército do bem, né? E o grande conflito de fundo, nós quando pensamos como pais pôr um filho no mundo, na realidade nós estamos pondo um soldado de Cristo. Então eu procuro trabalhar com esta filosofia de que todo filho ele tem que ter uma visão missional, independente do que ele vai ser profissionalmente lá na frente, mas ele tem que ter essa visão missional. Eu estou no mundo para dar uma mensagem ao mundo, né? E, obviamente, para que isso aconteça, tem que ter uma boa estrutura familiar, uma segurança, um ambiente apropriado para ele desenvolver o seu relacionamento com Deus e o nosso cristianismo, né? Muito bom. Eu acho que daria para fazer, então, quem sabe até um encontro de casais das famílias do clube, ali, das famílias da liderança ou até dos pais desbravadores? Sem dúvida, porque assim, os desbravadores e aventureiros, querendo ou não, os pais se envolvem, né? O pai que não se envolve já não é muito legal a coisa. Então, como lar e família, nós estamos dispostos, e em algum momento a gente já fez alguma coisa nesse sentido, de unir e fortalecer o apoio dos pais a esta área, porque o pai tem que estar presente, né? Quando o filho está lá no desbravador, fazendo ordem unida, ou no aventureiro, brincando, fazendo alguma especialidade, mas ele vê o pai, ou a mãe, ou alguém próximo a ele, isso é diferente, né? Esse é um ponto importante para você, líder. Pega aqui essa ideia do pastor Milton, como é que eu trabalho com pais que talvez não tem todo aquele apoio para o filho participar do clube. Como é que o senhor faria? Eu sei que o senhor atuava muito nesse sentido, era um pastor muito presente enquanto pastor distrital. Como é que o senhor aconselhava os pais para que eles dessem esse apoio para o clube?
O primeiro ponto, pastor, eu penso que é a comunicação, né? Às vezes os pais, por incrível que pareça, eles não têm a ideia do que é um clube. Às vezes até mesmo quem já tem uma vivência de igreja acha que a coisa é automática. Ah, meu filho vai para o clube dos desbravadores. Não. Quando eu tenho a percepção do que é um clube de desbravadores, qual é a colaboração que o clube pode dar na estruturação de um caráter, na construção de um caráter, com as competências, com as especialidades, com as viagens, com os acampamentos, tudo isso vai preparando o jovem para os embates da vida. Então, o pai, quando ele tem essa concepção, ele vai vestir a camiseta, ele vai estar lá, né? Se o pai, quando eu digo pai e mãe, não tem esta visão, essa concepção, ou até mesmo essa instrução do que significa um clube, ele não se envolve muito. Isso é ruim, porque aí o filho até tenta, às vezes, se superar, mas se ele não tiver o apoio do pai e da mãe, não funciona, né? Ok, muito bom. Gente, nosso Clube dos Bravadores, ele tem líderes que nem sempre são casados com pessoas que também são adventistas. E às vezes esse é um ponto de conflito, porque no Clube dos Bravadores nós somos absorvidos quase que integralmente no final de semana. O líder dos Bravadores está profundamente envolvido durante o sábado, ele muitas vezes está preparando até materiais para trabalhar no domingo com a meninada, com os estudos bíblicos, e o domingo preenche, e tem as saídas, tem os acampamentos. Então, o desbravador é uma coisa que não dá para negar, requer muito tempo da pessoa que lidera. Às vezes, isso entra em conflito com a outra parte, que não é desbravador, e aí nem sempre entende, né? Tá indo lá toda hora, não aparece mais em casa, tá sempre nesse negócio aí. E essas são algumas das frases que começam a criar alguns atritos. E às vezes, pastor, nem é um líder não adventista, às vezes é um adventista também. Sim. Mas ele não tem aquela paixão no coração pelo clube, e aí se estranha ali com a outra parte. Como é que a gente pode aconselhar aqui, ajudar os líderes que enfrentam esse tipo de dificuldade em casa a gerenciar essa questão do tempo e do diálogo com uma outra parte que não tem tanto interesse assim no clube? Bom, eu diria, pastor Erickson, e você líder que está nos ouvindo, em primeiro lugar, eu sempre tenho que mostrar para as pessoas, para o cônjuge, para os meus próximos, sendo da mesma profissão de fé ou não, que Jesus ele fez a diferença para o bem na minha vida. Então eu tenho que ser uma pessoa legal, eu tenho que ser um marido legal, um filho, um líder, que não vá assim dificultar a visão da pessoa que talvez não esteja acompanhando mais de perto a igreja, que Jesus ele só nos torna melhores. Então, se eu sou um marido melhor, se o meu cônjuge não é da igreja, mas eu faço com que ele entenda que eu me tornei uma pessoa melhor, dificilmente eu vou ter oposição. Agora, um aspecto é esse, é eu mostrar que Jesus fez a diferença na minha vida. Outro aspecto também é envolver essa pessoa, na medida do possível, nas atividades, para ela entender o que é um clube, o que é desbravador, o que é aventureiro, e qual é o benefício que isso traz, não só para o juvenil ali envolvido, mas para a família e para a comunidade. Então, eu tenho que ter maturidade. Num caso extremo, pastor, eu diria assim, entre o clube e a família, é a família. Claro. Né? Eu tenho que priorizar a família. Mas acontece que, às vezes, existem algumas rusgas, alguns probleminhas, porque não está havendo ali aquele esclarecimento que o cônjuge precisa saber do que realmente eu faço lá. Então, eu deveria tentar envolver mais essa pessoa, dialogar e clarear para ela o que é a atividade de um clube e quais os benefícios, deixar isso muito claro, né? Eu penso assim, muito, muito difícil, mas acontece, às vezes, membros da própria igreja, casados, às vezes enfrentam isso que você falou. Sim. Pô, mas você só pensa em clube e tal. Então, o equilíbrio também é bom. Por isso que é bom ter associados, ter uma equipe, senhor, né? Normalmente, gente,
A maior reclamação vem das mulheres. As mulheres é que reclamam mais. Olha aí, o marido não aparece mais em casa e tal. Mas será que não tem que dosar um pouquinho também o tempo? Talvez não tenha um líder que está se excedendo muito no tempo com o clube. Será que não é um camarada que às vezes não sabe partilhar as responsabilidades do clube, ele carrega tudo sozinho? E aí, é claro, o cara se absorve demais naquilo ali? Você, no contexto da pergunta, você usou um termo, né? Gerenciar. Às vezes a pessoa não está sabendo gerenciar, então ela entra num excesso, e todo excesso é prejudicial. Mas eu estou trabalhando para a igreja, para Deus. Não, a igreja não pede isso. A igreja pede planejamento, trabalho de equipe, né? Gerenciamento ali, enfim. Então, quando você tem um programa bem estabelecido, não há esse tipo de oposição, porque você está dentro de um programa equilibrado, né? Você pode, por exemplo, reservar 2 domingos, digamos assim, os outros 2, os meus auxiliares vão tocar, eu vou programar com a minha família as datas principais, porque às vezes a minha esposa está de aniversário no domingo e eu estou lá no clube e esqueço o aniversário. Não, é esse tipo de coisa que eu preciso assimilar para a coisa funcionar bem. Se eu trato bem o cônjuge, se eu dou a devida importância, coloco a pessoa no seu devido lugar, não vai ter oposição. Muito difícil, agora né? Você já sabe, hein? Você marcou reunião de clube no dia do aniversário da esposa, aí você pediu, né, cara? Aí você pediu encrenca. Muito bem, pastor, muito bem. Pastor, será que essas questões, esses atritos, não podem talvez estar denunciando um problema maior que está lá com o casal e que, de repente, extravasa no clube, e o clube não é o problema do relacionamento, mas tem outros problemas não resolvidos? Infelizmente, pastor, essa é uma realidade. E às vezes, o meu excesso no clube é como uma válvula de escape para não enfrentar um problema que eu tenho conjugalmente falando. Então, nesses casos, eu tenho que ter a grandeza, a humildade como líder, de primeiro resolver a minha questão conjugal ou familiar, para depois prestar o meu serviço, os meus talentos à igreja, porque é aquela frase, né? O que adianta eu conquistar o mundo e perder a minha família, perder o meu lar? Então, às vezes, o meu excesso, o meu problema lá é um reflexo de alguma coisa que está acontecendo na minha intimidade familiar. Então, eu preciso administrar isso. E aí é onde entra a figura do pastor, do conselheiro, se necessário, de um psicólogo, né? Enfim, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Esse é um problema muito sério. E também não adianta eu querer cortar tudo. Tipo, então vou largar tudo, vou largar o clube. Não. Isso não vai resolver, porque o problema está lá, não está no clube, né? Não resolve porque eu vou criar um outro problema, porque tem lugares, tem igrejas que não há líderes adequados ou devidamente preparados. Então, se eu sou esse líder e eu simplesmente não quero mais ou retrocedo, o clube vai sofrer. Eu tenho um grupo de meninos e meninas que precisam de mim lá. Então, é só uma questão de eu me organizar e priorizar aquilo que eu preciso resolver. Eu tenho que detectar qual é o problema e tentar ajudar. O melhor seria não ter esse problema, né? Como casal cristão, eu tenho orientação, eu tenho todo um suporte na igreja, nós temos os encontros que eu falei, nós temos materiais, temos livros, temos pessoas devidamente instruídas para nos ajudar. Então, a grande dificuldade é que às vezes eu tenho o problema, mas não reconheço o problema. Então eu vou tocando, eu resolvo lá no clube, mas não resolvo em casa. E às vezes pode dar um problema, eu vou perder os dois. Então o ideal é eu acho ter que isso o é equilíbrio. Interessante, ó. O cara perde a família e perde o clube, perde tudo. E aí a igreja perde também. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Olha aí. Então, meus amigos, se você está enfrentando um problema como esse que nós mencionamos aqui, procure ajuda, né? Procure o pastor distrital. Se de repente for um problema mais de caráter emocional, quem sabe você pode procurar um bom psicólogo. Procure ajuda, mas resolva essas questões, porque não necessariamente o problema aí na sua família é o clube. Provavelmente existem outras questões que estão refletindo no seu clube dos bravadores. Pastor, para a gente fechar agora, vamos conversar um pouquinho sobre o papel do ancião da igreja no clube dos bravadores, porque o pastor também trabalha nessa outra área que envolve anciãos e diáconos da nossa igreja.
como é que o líder, o desbravador, o diretor de clube, ou até o capelão do clube, se não for o próprio ancião, pode convidar o ancião, envolver o ancião? E qual a importância disso para o clube, para a própria igreja? Bom, o ancião, ele é um líder, e muitos dos anciãos, eles são líderes dos desbravadores, né? Este é um fato. Mas eu costumo dizer uma frase que o ancião, ele é uma pessoa que existe para ajudar a resolver os problemas e não para criar problemas. Então, você e eu como pastor, talvez não seríamos os pastores que somos se nós não tivéssemos anciãos que nos ajudaram durante o nosso ministério. E eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio de ter bons anciãos, né? Anciãos que facilitaram muito o nosso trabalho. Então, quando você tem um ancião que ele entende qual é realmente a função dele de ajudar o pastor, ajudar os diferentes departamentos da igreja, colocando aquele bálsamo, resolvendo ali, acalmando os ânimos, estando presente. Esse ancião, ele é fundamental, é um instrumento que a igreja sem ele vai sofrer muito. Então, essa figura do ancião lá no Clube dos Desbravadores, não todo domingo, mas de vez em quando, ou vai haver um campuri, o ancião está ali presente na saída do clube, ou acompanhando o clube também. Essa figura, e hoje nós temos a anciã também, é fundamental para a igreja e para o clube, né? Não só pelo fato dele ser um líder, mas porque ele também vai estar ali ajudando, em alguns casos fiscalizando, evitando problemas maiores, né? Hoje esse assunto de criança em acampamento, em viagens, é muito sério. Então, quanto mais pessoas maduras, pessoas com experiência, com vivência, é algo fenomenal. Então, o meu apelo aqui, pastor Ex, é que os anciãos realmente possam se envolver mais, talvez, do que tenham se envolvido nessa área de construção, que é a área da fase juvenil e adolescente, porque nós adultos já estamos encaminhados, né? Pelo menos pensamos assim, mas a criança que está vindo, ela precisa de referências, ela precisa de boas informações, e aí é onde entra a figura do ancião. Às vezes capelão, alguns anciãos são os capelães do clube, né? Às vezes o ancião conhece um pouquinho de música, o ancião ele conhece esportes, ele tem liderança na sua profissão, então ele pode somar muito no clube, até como instrutor de alguma especialidade também, né? Eu acho que uma coisa importante é que nem sempre o clube vai ter o privilégio de ter o pastor distrital presente, porque o pastor está atendendo outros clubes, outras igrejas na geografia dele, mas o ancião não deixa de ser um pastor local, correto? Sem dúvida, o ancião é o subpastor da igreja, conforme o manual da igreja. Ok, muito bem. Pastor, muito obrigado, foi fantástico e espero que volte mais vezes aqui no nosso treinamento online aqui no MDA Connection. E muito obrigado você também que nos acompanhou. Nós ficamos por aqui, até a próxima, galera.